Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos mais uma noite para louvar e glorificar o Senhor e filmar, este instante para passar esta live para com os irmãos, para os nossos ouvintes da palavra do Senhor. E nós já oramos, já jejuamos neste dia, um dia importante para o Brasil, importante para o mundo, para onde nós tiramos para louvar e glorificar o Senhor. Que o Senhor seja conosco, que a bênção do Senhor seja sobre nós, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo o Salmo 23, O Emanuel vai estar lendo estes salmos, amém, Emanuel? E nós vamos estar meditando nestes salmos. Depois a nossa irmã Jéssica vai estar também louvando ao Senhor, nosso Deus, amém? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guardarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, glória a Deus. A misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, em nome do Senhor. Que a misericórdia do Senhor seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que a bondade do Senhor seja sobre nós, em nome do Senhor. Está com a oportunidade a Jéssica para louvar e glorificar o Senhor nosso Deus. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem
paz da parte do Senhor, todos os nossos ouvintes e irmãos, todos vocês que acessem conosco, né, essa transmissão. Nós queremos nessa tarde, ainda agora nesse início de noite, hoje, dia 5 de abril, gostaríamos de convidar você para ministrar conosco a palavra do Senhor e para que nós possamos ter o entendimento daquilo que o Espírito do Senhor, da parte dele, quer falar aos nossos corações. Eu convido você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante, que fala sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia. A palavra do Senhor diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou que foras quente. Porque a Bíblia diz: porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças de vestes brancas e para que te vistas e não apareça, porém, a tua vergonha e a tua nudez, e que unja agora os teus olhos com colírio, para que agora tu vejas. Porém, eu, Senhor, repreendo e eu, Senhor, castigo a todos quanto eu amo. E sê, pois, agora zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei, porém, que ele assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei agora com meu Pai no seu trono, quem, porém, tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Gostaria de convidar você a curvar sua cabeça. Vamos fazer um instante de oração. Pedir ao Espírito de Deus que venha nos iluminar, em nome de Jesus, na ministração da palavra, porque a Bíblia diz que nós não podemos usar da vã liberdade que nós temos no Evangelho para ofender os nossos irmãos, mas que a palavra do Senhor, ela é instrutiva, exortativa, e ela nos redargue, e nos traz correção. Mas nessa noite eu quero, em nome de Jesus, orar e pedir ao Senhor que Ele possa nos instruir em justiça nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor que nesta noite, Senhor, Pai, sonda e conhece a nossa necessidade, Senhor. Pai, no fundo do nosso coração, que nem nós mesmos nos conhecemos, Senhor. Pai, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Porém, Tu, Senhor, sonda e conhece, Pai, o profundo e o oculto que há no nosso coração. Pai, se nós temos, ó Deus, Pai, ó Deus, pecado por pensamento, por atos e por palavras, eu peço ao Senhor que esteja nos perdoando, Deus, na pessoa do sacrifício chamado Jesus Cristo, Senhor, Pai, nos dando, ó Deus, condição de ministrar o que é santo, justo e verdadeiro, Pai. Para que quando esta palavra sair daqui, Deus, ela surta o efeito necessário. Porque diz a Tua palavra que quando ela é lançada, ela não volta vazia sem cumprir aquilo que lhe apraz. Oramos assim já pedindo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem até, no momento, se perguntar, mas já diante de tantas notícias ruins, e a pastora vai ministrar uma palavra que talvez não seja
né, uma palavra boa aos nossos ouvidos, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, chamar a sua atenção para o capítulo 19, o versículo de número 19 e o versículo de número 20, para que nós possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Eu, porém, o Senhor, castigo a todos que eu amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, e eis que eu, Senhor, estou à porta e bato. E, porém, se alguém ouvir agora a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Porém, eu gostaria de convidar você, querido ouvinte, que está nos assistindo, que possa guardar esta palavra no seu coração. Ao longo desta ministração, eu quero fazer você entender à luz da palavra que Deus quer falar aos nossos corações. Porque em nome de Jesus Cristo, essa palavra foi nos dada da parte do Senhor, através do apóstolo Paulo, de João, quando ele estava isolado na ilha de Patmos. A Bíblia diz que em nome de Jesus Cristo, o Senhor lhe deu agora a revelação do Apocalipse, né, o livro da revelação, e que é o livro que nós temos vivenciado os acontecimentos dos últimos dias, dos tempos atuais, e que nós podemos, em nome de Jesus, aprender o que o Senhor tem reservado para aqueles que esperam nele e confiam nele. E a Bíblia fala que através desta revelação, quando João estava em Patmos, a Bíblia fala que ele teve a oportunidade de escrever, né, o livro, e durante a sua escrita, ele pôde revelar o que da parte do Senhor foi revelado às sete igrejas da província romana da Ásia, que ficavam na província, né, da Ásia, e que hoje faz parte da Turquia. Nós sabemos bem que são 7 igrejas e que uma só foi aprovada, em nome de Jesus Cristo, que é a igreja de Filadélfia. Porém, se nós formos estudar a palavra do Senhor, estas igrejas, numa sequência profética para os dias atuais, das 7 igrejas, nós estamos vivenciando, né, o período em que se direciona a igreja de Laodiceia. E a igreja que talvez não está sendo aprovada aos olhos do Senhor e que tem deixado muito a desejar. Porém, o versículo 19 ou 20 nos dá uma esperança. Porque eu quero revelar ao Senhor, né, da parte do Senhor ao seu coração. Não é a repreensão que o Senhor traz a essa igreja, porque a Bíblia diz que ainda resta uma esperança. Tanto é que o Espírito da parte do Senhor, ele está à porta, ele está batendo. E a Bíblia fala que aquele que ouvir a sua voz e aquele que abrir a porta da sua casa, o Senhor vai entrar e com ele vai cear. E o Senhor fala isso de igual forma comigo e com você. Nesta noite o Senhor está falando: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. E a Bíblia nos instrui: ser, pois, zeloso, arrepende-te. E se em outras palavras a Bíblia fala: volta ao primeiro amor. Que amor é esse, pastora? O amor que nós ministramos nesta noite, o amor fraternal, o amor da igreja aprovada. Ninguém gosta de exaltação, não é verdade? Mas ela é necessária para a nossa salvação. Mas em nome de Jesus Cristo, nesses 2 versículos, eu quero, em nome do Senhor, falar ao seu coração, pois todos nós queremos fazer parte da igreja de Filadélfia. Apesar de estarmos vivenciando o período da igreja de Laodiceia. Mas como é possível? Porque a Bíblia diz que se nós abrirmos a porta do nosso coração, se nós revermos os nossos conceitos de cristão, se nós voltarmos ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor, pastor? O primeiro amor que a Bíblia diz que foi revelado à igreja de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia fala que os primeiros que foram chamados cristãos, a igreja a qual agradou o Senhor, ela crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós, se nós formos analisarmos e meditarmos a igreja atual, está longe,
né? Apesar de não poder generalizar, porque Deus, a Bíblia diz que Ele sempre teve um remanescente fiel na face da terra. Então sempre teve e sempre haverá aqueles que se identificam com a palavra de Deus. Sempre houve e sempre haverá aqueles que têm zelo, que têm temor a Deus, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Sempre haverá aqueles que se santificarão, porque a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ainda dá tempo de nós, como igreja, como corpo de Cristo, a Bíblia diz cuja cabeça é o Senhor, nós temos tempo ainda de rever os nossos conceitos, temos tempo ainda, o Senhor está dizendo: eis que eu repreendo e eu castigo a todos quanto eu amo, porque a Bíblia diz que o pai que ama, ele corrige, o pai que ama, ele exorta, o pai que ama, ele quer o bem para o seu filho. Então o Espírito de Deus, ele está testificando o coração do povo de Deus, do povo que se diz eleito, chamado, um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. O Senhor está, em nome de Jesus, pelo Espírito da verdade, como foi ministrado. Ainda dá tempo de nós fazermos parte da igreja que foi aprovada, da igreja de Filadélfia, e fazer parte da igreja que foi eleita pelo Senhor. Como, pastor? Eu gostaria, em nome de Jesus, né, ao longo desta ministração, eu gostaria de fazer agora uma reflexão com você acerca dessa igreja, para que você possa entender o que o Espírito do Senhor quer falar aos nossos corações. Não é verdade? Filadélfia, se nós formos estudar, né, ela era conhecida nos velhos tempos como, né, a porta do Oriente, ou seja, ela foi construída junto a uma das grandes entradas romanas que apontava agora como uma flecha para o coração da Ásia. Ela estava no caminho de quem agora se dirigia para a Europa. A Bíblia fala que, segundo os relatos que nós estudamos, né, ela estava no caminho para as regiões importantes como a Mísia, Lídia, Frígia, ou seja, né, pontos da economia que estava situado na Europa. E a Bíblia fala que, se nós formos aprofundar, essa cidade de Filadélfia, essa igreja, ela era cercada de vinhas, né? Embora tivesse muitos, como nos dias de hoje também tem, se nós formos, né, aprofundar na palavra, tinha vários templos dedicados a vários ídolos, né, a várias idolatrias, mas essa cidade, esse lugar, ele se identificava com um Deus que se chamava Dionísio, que era o Deus do vinho, por ter muitos vinhedos, né, naquela região. Mas eu quero trazer essa ministração para você ver como Deus trabalha e que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela se renova todos os dias, a ponto de se renovar no nosso coração hoje, para que nós possamos entender qual o propósito verdadeiro. Porque a Bíblia diz que há propósito, em todo tempo há propósito de Deus debaixo do sol, na vida daqueles que têm compromisso com a palavra do Senhor. E nós vamos ver na ministração aqui o segredo da igreja que é fiel. O segredo da igreja que achou graça aos olhos do Senhor há quase 2000 anos atrás, numa era de perseguição, numa época difícil de servir ao Senhor, de se declarar cristão, de perseguição. A Bíblia fala que naquela época, né, os cristãos eram jogados vivos no Coliseu para ser comido por leões. Muitos foram usados até mesmo como tochas humanas, né, nos jardins de Nero. Outros foram mortos à espada, outros crucificados. Muitos foram rejeitados, sofreram e padeceram.
E se nós formos estudar a época da igreja, essas 7 igrejas também fizeram parte dessa época. Se nós formos trazer essas igrejas para os dias atuais, a igreja fria, a igreja que precisa estar quente, é a última igreja de Laodiceia. A igreja que naquela época que foi direcionada para os dias de hoje, ela estava numa frieza espiritual, porque ela era enriquecida de bens materiais, porém ela era pobre, cega, a Bíblia fala, necessitada. E a Bíblia fala que Filadélfia, porém, era uma igreja pobre. Se nós formos meditar à luz da palavra, a Bíblia diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. Nós vamos ver as características de quem e com quem nós nos identificamos. Porque servir a Deus, nós temos que dar nome ao Deus ao qual nós servimos. Nós temos de identificar com o Deus, porque Deus é um título. Mas a Bíblia fala que ele se identifica, uma das características dele, o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. E eu quero ministrar o seu coração, porque santo significa kadosh em hebraico, separado. Então a Bíblia fala que foi direcionado essas características de um Deus que se identificou com essa igreja e quer se identificar com a minha e a sua vida. E que por permissão dele, ele está permitindo acontecer algumas coisas para que nós possamos nos ajustar diante dele. Como também, de igual forma, naquela época também, essas igrejas também precisavam se ajustar diante do Senhor. Porque todo o tempo Deus está sempre corrigindo aqueles a quem ele ama. E sempre está corrigindo aqueles a quem ele deseja salvar. E conosco também não é diferente. Nós vamos, em nome de Jesus, ver aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que de igual forma como hoje, naquela época também o formalismo, o comodismo, né? Nós vamos ver que a estrutura da igreja de Laodiceia visível, né? Nós vamos ver que é uma igreja que estava enriquecida, né? Muito diferente da igreja de Filadélfia. Laodiceia era uma igreja que tinha tudo financeiramente falando, mas Laodiceia era uma igreja pobre, mas era uma igreja que tinha foco, ela estava centrada, todo mundo tinha de reconhecê-la, todo mundo tinha de saber que a mão de Deus estava sobre ela, de igual forma também sobre a minha e a sua vida. Porque com todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas, nós temos pelo menos tentado agradar o Senhor. Em nome de Jesus, perfeito ninguém é. Se nós dissermos que somos perfeitos, nós estamos mentindo para nós mesmos. Mas a Bíblia fala que diante de todas as dificuldades, o Senhor se agradou de Filadélfia, o Senhor se agrada da minha e da sua vida. O Senhor ainda tem prazer ainda com todas as dificuldades, como filhos rebeldes, como filhos desobedientes, como filhos que deixam a desejar. Ele ainda tem prazer e ele ainda tem o cuidado de tratar com a nossa vida, porque o desejo dele não é que nenhum de nós sofremos, nenhum de nós venha se perder. E por isso nós precisamos entender o que o Espírito quer falar aos nossos corações. E quem quer falar conosco é santo, ele é separado. E a Bíblia diz: sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. A Bíblia fala que aquele que se santifique, santifique-se ainda mais. Devemos, em nome de Jesus, separar de tudo aquilo que fere e entristece a santidade do Senhor. Devemos, em nome de Jesus, separar de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Porque ele não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele zela e ele vela em fazer com que a vontade dele se cumpra e que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Se eu e você nos enquadrarmos na palavra,
Se eu e você, em nome de Jesus, como foi lido nesta noite, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque não existe a igreja, existe as igrejas, porque nós somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que as placas cairão por terra e haverá um só pastor e um só rebanho. Por isso eu quero falar em nome de Jesus aos meus irmãos de todas as demais congregações, como em nome de Jesus Cristo, com o Espírito do Senhor tem nos instruído, falar à igreja, aquela que tem compromisso com o Senhor, aquela que tem o zelo, que tem reverência. O Senhor, em nome de Jesus, Ele é santo e Ele é verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque nele não há engano. E a Bíblia fala que através dessa revelação, Ele disse que é verdadeiro, nele não há engano. Nós oscilamos, o Senhor não. Nós variamos, mas o Senhor não varia. O Senhor permanece fiel. E a Bíblia fala que Ele tem, em nome de Jesus, prazer na igreja fraternal, na igreja de Filadélfia. E eu e você nessa noite podemos e ainda temos tempo, à luz da palavra, como está ordenado na igreja de Laodiceia, a igreja da última hora, de nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar o que é santo, o que é verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi entrar no nosso coração e fazer morada na nossa vida, tomar conta do nosso ser. Ele tem de ser Senhor na nossa vida. Nós temos de entender que Ele está sobre todas as coisas, que Ele opera em todas as coisas e que nós somos dependentes dEle. Ele tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia fala que Ele, quando Ele aniquilou a morte e o inferno, quando Ele venceu o diabo, desfazendo as obras do diabo ali na cruz, Ele tomou a chave da morte e do inferno. E Ele fala agora, em nome de Jesus Cristo, do cumprimento da profecia achada no livro de Isaías 22, capítulo 20, onde que o rei Eliaquim recebeu plena autoridade sobre a cidade de Jerusalém. E Jesus Cristo, de igual forma, recebeu do Pai Todo-Poderoso o poder, em nome de Jesus Cristo, no céu e na terra. Mateus 28, como Filho unigênito de Deus, em nome de Jesus, Ele tem autoridade sobre a casa. Ele tem autoridade sobre a sua igreja, sobre a minha e sobre a sua vida. Todos aqueles que se identificaram agora com a igreja de Filadélfia, ainda dá tempo. Nem tudo está perdido. O Senhor, a Bíblia fala que no capítulo 3, versículo 19, eis que eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. E Ele ainda diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em nome de Jesus, e eu sei que Deus falou comigo nesta tarde. E eu sei que o Espírito de Deus também está falando ao seu coração, como Ele está falando no coração de cada um aqui. Há uma necessidade de arrepender. Há uma necessidade de rever os nossos conceitos. Há uma necessidade de nós, em nome de Jesus, ter a mente de Cristo. Há uma necessidade de nós nos identificarmos com a sua palavra. Há uma necessidade urgente, porque o Senhor está, no nome de Jesus, através dessa permissão para que nós possamos estar alerta. Eu preguei, ainda não foi, em nome de Jesus Cristo, postado, né? Não foi possível postar, mas numa outra oportunidade, os irmãos vão ter a oportunidade de ver essa pregação que eu preguei sobre a meia-noite. Não vou entrar nessa ministração, mas há uma necessidade de eu e você, em nome de Jesus Cristo, orar e vigiar sem cessar. Ainda que nós tendo pouca força, porque a Bíblia diz que o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras.
Em nome de Jesus Cristo, Ele está falando com a igreja. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ainda que tenha pouca força, guardaste, porém, a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei agora os da sinagoga de Satanás e aos que se dizem, porém, que são judeus, mas não são, mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. O Senhor está falando com a igreja dele. O Senhor está falando com aqueles que se identificam com o sacrifício dele. O Senhor está falando comigo e com você. Em nome de Jesus Cristo, a palavra é viva. Ela está revivendo hoje para que eu e você possamos, em nome de Jesus, ter acesso. Porque a Bíblia diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu, Senhor, te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não é sobre esta nação, é sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Eis que eu venho sem demora, porém guarda, porém, o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pois ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele, porém, o nome do meu Deus, e da cidade do nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando conosco nesta noite. A porta da salvação sempre esteve aberta. A porta da salvação, ela esteve aberta para Lúcifer, que a Bíblia fala que deixou o orgulho tomar conta do seu coração, a soberba, e se rebeliou contra o Senhor. E Deus não fez Satanás, não fez o diabo. Ele escolheu ser o diabo. Ele escolheu ser Lúcifer. A porta da salvação estava para ele. De igual forma, também no dilúvio, a Bíblia fala que Noé foi considerado o pregoeiro da justiça, 120 anos pregando para a humanidade. A Bíblia fala como nos dias de Noé será a vinda do Filho de Deus. Todos comiam, todos trabalhavam, todos dormiam, faziam de igual forma como nos dias atuais. Até o dia em que se fechou a arca e o Senhor enviou o dilúvio sobre a face da terra para consumir toda a carne. A porta da salvação esteve aberta para essa humanidade que pereceu, salvando-se apenas Noé e a sua família. A porta da salvação está aberta através da pessoa de Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Para mim e para você. E para todos aqueles que ainda quiserem, hoje é o dia oportuno. Hoje, agora, é a hora oportuna. Não podemos deixar para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. A Bíblia fala a tempo e fora de tempo. Devemos, em nome de Jesus, agora prestar tempo no que o Espírito está alertando a igreja. Para que nós possamos, em nome